pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Canarana. Se você não acompanhou os episódios anteriores, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo, vim aqui para o Mato Grosso conhecer melhor aí o Parque do Xingu. Visitei a aldeia indígena aí nos vídeos anteriores e agora vou continuar explorando um pouco mais aqui da região e depois seguir para o Pantanal. Então nessa viagem ainda vai ter bastante off-road, acampamentos e coisas muito bacanas aí pra gente poder acompanhar e conhecer aqui do Mato Grosso, no Pantanal e aqui no Xingu. As motocas estão aqui, logo depois de sair da aldeia, eu deixei a moto tombar e quando a moto tombou, eu não pensei direito antes de guardar o meu fogareiro novo e aconteceu que ele furou. Com a queda da moto, tava mais ou menos aqui nessa região desse alforje lateral e aí ele furou. Então vou ter que tentar ver se é possível fazer uma solda nessa garrafa para poder continuar usando aí o fogareiro durante essa viagem. Vou calibrar o pneu, porque nós baixamos a calibragem dos pneus para poder andar melhor na parte de areia de terra. Esse aqui é o pino para poder marcar a calibragem do pneu lá no reloginho que eu deixo lá na frente. Esse calibrador aqui, ó, que a gente coloca a libra da Xiaomi. O Elson aqui de Canarana vai correr um enduro aqui na cidade dele e vai levar a motoca de trilha para trocar os pneus. Vamos acompanhar aí essa saga, depois a gente vai tentar consertar a garrafinha furada. Essa moto não tem odômetro, então dá para controlar aqui, ó, pelas horas de uso do motor. Ó o pneuzinho, agora dá para cavocar, hein? Pneu novo. Eu vou embora. Você tá maluco, Daniel? Olha que coisa linda, cara. Eu até quase sei lágrimas do meu olho quando eu escutei falando isso. Pai! Muito isso. Pessoal, essas cestas básicas aqui do projeto que o Vantuir Beaupré dos documentários Caminhos da América tem junto com o Elson aqui de Canarana. Então nesse projeto eles compram essas cestas básicas e entregam numa aldeia, a aldeia de Chavantes, aqui próximo de Canarana. Na verdade são aproximadamente 50 quilômetros. E aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai colocar algumas cestas aqui na caminhonete, também vamos em motos e vou mostrar a entrega dessas cestas básicas aí lá para os índios dos Chavantes. Partiu! Saindo aqui de Canarana, sentido lá a outra aldeia. Agora são 2h15 da tarde, 37 graus. A cesta básica já está lá na caminhonete. Nessa aldeia é praticamente o caminho até ela é tudo por asfalto, só tem o acesso à aldeia, que deve dar uns 500 metros mais ou menos. Abastecer as motos e seguir. E? Será? Bota fé, mano. Beleza? Que massa, mano. Uma vez o cara viu outra viagem sua já. Na moral. Amazonas, Pará. Amazonas, Pará, é. Cara, que massa. Agora eu tô aí conhecendo aí o Mato Grosso. Aí, beleza.
Ah, muito massa, valeu, cara. Pô, na moral, cara, sinceramente, por causa de cara como vocês assim, que eu vejo no YouTube assim, que dá vontade de comprar uma moto dessa e rodar. Aqui, ó, Aldeia Novo Paraíso. Já dá pra ver a aldeia daqui, ó. É bem próximo da... Ela é bem próxima da rodovia. Essa aldeia parece ser mais pobre, né? Do que a aldeia do Xingu. Bom dia! É, boa tarde já, né? Roberto tá viajando? É, tá viajando. Aí, hoje tá evento lá no Pimentel, pra reunião, né? É, sim. Nós viemos trazer a cesta aqui, mas ainda dá tempo de fazer as fotos pra mandar pro pessoal lá. Tá muito quente. Opa, bem? Eu pedi para você explicar aqui para a câmera qual que é esse projeto. Isso aqui é um projeto Missão Chavante, que o Vantuir Beaupré veio aqui e fez uma entrevista com o cacique, né, daquele projeto que ele tem da Unesco, e a partir daí ele fez uma promoção e a gente conseguiu começar a repassar as cestas para o pessoal. E de tempos em tempos a gente traz aqui 16, 17 cestas básicas. Que legal. Projetão do Vantuir aí. Muito bacana. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move along, you can remember their song. I remember the days.
passar aqui num restaurante para poder tomar uma água e depois voltar para Canarana. Quer um pastelzinho, Thiago? Vamos, né? Tá fazendo pastel? Faz. Lata de refrigerante? Não, uma lata. Deve ser uma coisa que Uma chapa, sabe? A lata, uma chapa quadrada. Vamos embora. Olha o rombo. Ó. Mas você vai rodar assim mesmo? Rasgou o pneu. Bom, menos mal que isso aconteceu a 2 quilômetros aqui de Canarana. Aqui é off-road na veia, hein? Ó a chuva lá, ó. Como é que vai pegar chuva? Beleza? Beleza, Thiago. Acelera. Hã? Na dúvida. Acelera? Eu vou domingo só, já vou e já faço e vem embora. Trouxe aqui para poder dar uma volta aqui de CRF. Olha, aqui tem areia, parece que você está flutuando. Eu nem expliquei para vocês, a gente deixou a moto lá do Elson na casa dele com o pneu furado. Subimos no carro dele, ele veio com a moto dele, eu peguei essa aqui emprestada do dono aqui da fazenda. E estamos indo ali para a pista que vai ser o Enduro, aqui de Canarana. Pena que eu não vou estar aqui. Eu tô um pouco desproporcional com essa moto, ela é muito baixa para mim. É estranho para mim, né? Porque não tem retrovisor, não tem velocímetro. Você tá acostumado a ficar olhando em painel toda hora. Aí a caixa de areia. Ah, isso aqui foi só aquecimento? Não, eu tô segurando ali agora. Na dúvida acelera, né? É o que falaram. Vai na sua tocada. Sim, sim. Quebra, tem tudo, alguma coisa pode te tirar a frente. Beleza. Haja abraço. Rapaz do céu. Isso aqui não é de gente normal, não. Ferro. Eu pensei que eu não ia subir, velho. Isso aqui também é um trator, né? Realmente isso aqui dá uma base ferrada para andar em lugares acidentados. Vai te passando confiança, né? Para depois pegar a moto grande.
lá em cima tem outras. E lá você tem que fazer o pêndulo. Você chega, joga pra cá, empina ela e joga pra cá. Senão, direto você não consegue Você subir. para com a moto aqui no meio? Se parar, tem que tentar sair. Eu ainda consigo sair, mas tem muita gente que não consegue, não. É que na câmera não dá pra ter a dimensão da... Você chegou a ver um vídeo de um cara que veio subindo assim e a moto acho que desengatou e ele caiu volta. pra trás, que é o Moselli que tinha chegado lá? É aqui, ó, a altura que é. É muito íngreme e alto isso aí. É. Tô pingando aqui. Ó. Nossa, você veio de jaqueta ainda? Eu vim, vai que eu caio aí. E sem luva. Fazer isso aqui sem viseira é um perigo de pegar galho no olho. E bora lá. O que a perna não faz, hein? Você é trilheiro antigo, velho. Não. O negócio é acostumar com o peso da GS, quando vem com isso aqui levinho, ó. Se Elcio me bota em cada uma. O que aconteceu aí, Thiago? Cansado. Cansou, é? Tem coisa melhor assim, ó. Aí, ó, descansando na pedra. Ô, diferença, hein? Tem um paralama aqui, você viu? Ah, o que a perna não faz, hein? Ah, Thiagão, trilheiro, velho! Eu já não enxergo de dia, à noite então. Lascou, você já não tá enxergando mais nada. Que fim de dia sensacional, hein? Olha, coisa linda. Esse vídeo merece um like, hein, pessoal? Começamos o dia andando de moto e estamos terminando andando de moto. Pai do céu, quase que eu morri, velho. É o OnlyFans, você tá gravando? Tava de jaqueta, ó.
Ah, nem tá quente. Thiago, esse aqui é o patriarca da família. Tá bom, doutor. Você pensar num cabra Bom prazer, Thiago. Prazer. O verde, olha o tempo dele. O tempo dele quase bate com as provas. Aí, pessoal, galera aqui não tá pra brincadeira não, ó. Ó as máquinas aqui, ó. Aí, pessoal, manda um alô aí pro pessoal aqui do canal. E o fez o enduro. Aí lembra que ele falou assim, ó, vamos fazer em maio. Tem aqueles 2 dias, tem 2 dias de enduro, lembra?